O negócio é, não existe azar. Não existe essa coisa. Caraca, que pessoa azarenta e tudo dá errado pra ela. Ou hoje não é o meu dia. Hoje é o dia em que eu acordei com o pé esquerdo. Cara, se você acredita nisso, na boa, você acredita em causalidade? Causalidade? Não, coincidência? Casualidade? Casualidade. Porque causalidade sim, mas casualidade de casual, de coincidência, não. É isso, assim, poderia terminar o vídeo aqui. Só que vou falar um pouquinho mais. Então, fica. O negócio é o seguinte, muitas pessoas acham que a sorte é simplesmente, sei lá, uma bênção. Ou o azar é um tipo de castigo, ou sei lá, uma maneira de punição, ou talvez alerta. Eu acho que um alerta seria o mais próximo do que eu acredito, enquanto budista, ser o mais adequado de se levar, né? Para poder, enfim, para poder enxergar e interpretar as questões de sorte ou azar, vamos dizer assim. E aí, fazendo um recap aqui, se essa é a primeira vez que você está vendo ou ouvindo sobre isso, nós budistas acreditamos na lei de causa e efeito, então a lei mística, e mística porque existe, assim, a lei de causa e efeito ela é meio óbvia. Toda ação tem uma reação, ponto final, é isso, é assim que funciona na física, e é assim que funciona na nossa vida de maneira geral. Então, tudo que a gente faz, fala e pensa tem o seu efeito. E o porquê que é místico? Porque muitas vezes a gente não se dá conta ou não se dá conta não consegue saber de onde vem a causa do efeito que eu tô vivendo naquele momento. Então, é do tipo, ai, caramba, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, porque, sei lá, por que eu fui traída? Por que eu fui assaltada? Por que eu não consigo encontrar um emprego legal? Eu sou uma pessoa tão boa, por que as pessoas fazem fofoca na minha vida? Eu não falo mal das pessoas. Por que isso? E aí o místico é justamente aí. Porque apesar da gente saber que a causa e efeito enfim, é um fato ou acontece na nossa vida, o místico é que nem sempre a gente consegue identificar a causa. O efeito tá ali. Estamos vivendo. Tá acontecendo o efeito. E aí a gente fala, caramba, eu sou tão boa, eu sou uma pessoa que faz tudo direitinho, que não deseja mal pra ninguém, que ajuda as pessoas, é generosa. Por que que ainda assim acontece comigo? E aí o místico tá nisso, que a gente não consegue realmente explicar, porque a gente não consegue sempre identificar a causa das coisas. E, indo um pouquinho mais além, nós acreditamos em reencarnação. Então, sabendo disso, essa não é a nossa primeira vida. Então, às vezes, o efeito que a gente está vivendo agora não necessariamente foi. A causa foi feita nesta existência. Pode ter sido em outras existências. Beleza? Então, isso tendo dito isso estando claro, o místico vem daí. Por isso que a gente chama de lei mística, apesar de ser de causa e efeito, que é algo que a gente sabe e é comprovado cientificamente no plano físico da coisa. Beleza? E o místico vai porque existe esse tempo que nem sempre podemos justificar a causa, justificar o efeito com a causa. Tá? Beleza. Então, isso tendo dito, eu até me perdi. Tendo dito isso, eu até me perdi do que eu ia falar. Mas é isso. Então, a gente não acredita que é simplesmente sorte ou simplesmente azar. Então, quando as coisas estão sendo manifestadas, né? E a pessoa costuma
uma interpretar como azar. Caramba, que azar. Aquilo pode ser, na verdade, inclusive, uma sorte. Porque tá te protegendo de não viver alguma situação no futuro. Porque aquilo ali não é para você. Você tem que ir por um outro caminho. Está te alertando a como você deveria mudar alguma coisa na sua vida. Ou para conseguir o que você quer, ou para realmente ir para outro lado, para outro caminho. E isso aí vai depender enfim, da sua própria interpretação e sua própria vida. No fim das contas, a gente está o tempo inteiro tendo, vamos dizer assim, sinais, simbologias, vivendo coisas em que as coisas estão nos dizendo, às vezes gritando, o que deveríamos escolher, fazer, né, agir, se comportar. E acaba que a gente vai ignorando. E aí o karma, né, a lei de causa e efeito, é justamente isso. Caramba, eu fiz uma coisa aqui. E aí eu tenho esse efeito. Aí beleza, aí eu reagi àquele efeito, né, ao que aconteceu. Aí vem lá na frente, a coisa vai e acontece de novo. Aí você fala, caraca, de novo eu consegui um parceiro, uma parceira que abusa de mim. E eu sou tão legal. Por quê? Por que de novo? No mínimo, se você ainda não... se você está se fazendo de vítima e ainda não parou para pensar, no mínimo você tem que mudar alguma coisa. Alguma coisa dentro de você tem que mudar. E não é no tipo, ai, porque eu sou boa, eu já sou boa, eu já sou generosa, eu já sou legal. Alguma coisa está muito errada. Às vezes é se dar valor. Às vezes é entender que você é uma pessoa de valor, que você merece algo melhor. E aí, por já entender isso, você rapidamente identifica os red flags aí que vem que a pessoa tá dando, e aí você já nem se compromete, você já sabe, caraca, não sabe, isso aqui que você tá fazendo, tá falando? Você não precisa falar, né? Você pode já só cortar com a pessoa. Não vou seguir adiante. Mas não. Existe uma dependência e continua. Então você vai continuar tendo o mesmo karma, né? O mesmo ciclinho ali vicioso, até você se dar conta de alguma coisa, o que eu não sei. Mas você precisa. E o legal do budismo é justamente isso, porque como a gente tá fazendo, a gente faz Daimoku todos os dias. A nossa prática é diária. Então a gente faz Daimoku todos os dias, pelo tempo que for, né? Que é recitar na Myoho Renge Kyo e faz o Gongyo. E durante essa recitação, a ideia, o melhor, a gente está refletindo, né? Seja sobre a nossa vida, seja sobre o que a gente quer, determinando as mudanças na vida, as mudanças no nosso comportamento, o que a gente quer almejar, o que a gente quer conquistar, enfim, fazer planos, ou também seja a questão da reflexão mesmo, da observação da própria mente, de conseguir se entender e de maneira sincera, porque é você com você mesma, né? Conseguir identificar os pontos fracos, as suas debilidades no seu caráter, né, de que você deveria mudar, sem nenhuma vergonha. Aquele momento é íntimo, realmente não tem nada mais íntimo do que você se expor, se despir para você mesma, né? Então, é um momento de reflexão. Isso é maravilhoso, porque como a gente faz isso diariamente, de maneira ativa e consciente, acaba que quando esse efeito, vamos dizer assim, de azar é manifestado, esse karma negativo é manifestado de novo, você acaba, na prática, às vezes você acaba se identificando. Caraca, é isso.
Eu preciso me valorizar mais. Então, eu não posso simplesmente me jogar e aceitar as migalhas de qualquer pessoa. Não. Aí, de repente, caramba, tá bom, tá difícil, então, beleza. Estratégias para poder aprender a fazer isso. De repente, sei lá, terapia. Tem gente que precisa de outras ferramentas. Então tá bom, beleza, não, vou vir para a terapia, de repente eu vou ler uns livros, eu vou buscar ferramentas para que eu possa me equipar e para quando esse karma se manifestar novamente, eu já tô ligada e já sei como deixar de agir da maneira que perpetue esse karma. Aqui não. Aqui não, azar. Aqui não, karma negativo. Eu vou mudar a minha atitude e assim elevar meu estado de vida e deixar de viver esse ciclo vicioso para viver um ciclo virtuoso. Então, à medida que a gente se dá conta, a gente tá alerta aos sinais, a gente não interpreta as coisas como azar. A gente interpreta como simplesmente opa, aqui tá me dizendo que eu tô, sei lá, impaciente. Isso aqui tá tudo... Cara, isso acontece comigo direto. Eu não sou uma pessoa atrasada, normalmente. Eu não sou uma pessoa... sei lá, que se perde. Eu sou muito organizada com as minhas coisas físicas, as minhas coisas digitais, sabe? Documentos, tudo em pastinha, tudo direitinho, bonitinho. Mas eu acabo, enfim, me dando. Às vezes acontece de que quando eu me atraso, eu me irrito. E aí, como eu me irrito, a coisa vai ficando mais caótica ainda. Então sei lá, eu tenho pouca, como eu falei, eu não costumo me atrasar, mas aí, recentemente, eu acordei um pouco atrasada, tarde, e eu não pude fazer as minhas coisas de manhã, enfim, eu não tive a minha rotina matinal que eu costumo ter. E isso já me deixou não vou poder estudar, não vou fazer o meu gongyo não, mas o daimoku longo, né, de bastante tempo, que eu gosto, tomar meu cafezinho, caraca, que droga, que não sei o quê, porque eu esqueci o alarme. E aí, eu comecei a ficar pé da vida comigo, não é com ninguém, comigo. Comecei a ficar pé da vida, irritada. E aí, à medida que eu ia fazendo as coisas caíam no chão. Eu esqueci coisa em casa, eu tive que voltar em casa. Eu desci, tá fazendo frio aqui, né? E eu vou de bicicleta pro trabalho. Então eu esqueci uma luva em casa, né, do par. Uma ficou em casa, uma mão. Aí então eu desci, quando eu cheguei lá, ia botar uma luva. Cara, cadê a outra luva? Putz, mais atrasada ainda. Então a coisa vai ficando muito caótica, né? Enfim, por que eu tava falando disso? Mas é isso. O sinal que me deu, que foi a minha irritabilidade, que é desde o início. Desde o início eu tava ali, pum, irritada. Pra que tanto? Pra quê? Sinceramente, depois que tudo passa, eu fico mais calma. E aí eu me dou conta, né? Pra que eu fiquei irritada comigo mesma? Deveria ter curtido, tá bom, tudo bem, é um dia, não tem problema. Ficou mais tempo na cama, né? Mas não, eu fiz disso um martírio, fiquei pé da vida, aí, pé da vida eu não consigo botar atenção nas coisas, acabou que eu nem cheguei atrás, eu cheguei assim, no talo, né? No cravado, batendo meu cartão ali. Mas normalmente eu chego com uns minutinhos assim de antecedência. Mas eu poderia ter respirado. Tá bom, eu tô atrasada. Não vou fazer nada do que eu fiz e tá tudo bem. Então vamos começar o dia. Vou
tomo meu banho, me arrumo. Já tá tudo, porque eu normalmente deixo minha roupa separada antes, não sei o quê. Eu esqueci a luva em um outro casaco, né? Tava dentro do bolso do lado, eu só peguei um. Falei assim, cara, a luva tava ali, tá, vamos lá, não sei o quê. Poderia ter feito isso, mas não. Eu dei trela pra coisa ruim, vamos dizer assim, né? E agora, depois que passou, eu refletindo, e a minha esposa fala muito sobre isso, ela fala assim, cara, você se estressa às vezes com coisinhas pequenas, normalmente comigo mesma, né? Ela fala assim, não é nem com o resto do mundo, é contigo. Quando é com você é muito pior. Você fica mais estressada. E é verdade. Então eu aprendi, né? Venho aprendendo porque ainda não cheguei no momento em que, tá bom, eu não vou ficar pé da vida. Ainda não cheguei, mas agora eu estou mais consciente disso. Então, o que eu vou fazer com essa informação? Eu preciso levar diante do Gohonzon, meditar sobre isso. E da próxima vez que acontecer, que vai acontecer, não é do tipo, eu tenho que orar para que não aconteça os problemas. Não. É pouquíssimo provável que não aconteça problema. Só se eu morrer, quando eu morrer. Então, não. Não pretendo morrer tão cedo. Então, eu preciso lidar melhor com os problemas. E não interpretar como azar. Porque não é nem lidar melhor, lidar melhor com a minha frustração, né? E não é lidar com, caraca, tá tudo dando errado. Eu levantei com o pé direito, eu levantei atrasada, tá tudo errado e eu estou... Não, é do tipo, tá tudo bem. Vamos interpretar isso como uma boa oportunidade de controlar o estresse e a raiva. Comigo mesmo, em cima de mim. E aí, né, só pra finalizar, a gente sabe que a boa sorte simplesmente é que a manifestação de um efeito, de um karma positivo que você fez, de alguma ação que você tenha feito, num momento ali, aquele assim, pum, 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 que aí as pessoas, caraca, que sorte. Não é sorte. Você plantou lá em algum momento e agora tá tendo ali a colheita, o efeito manifesto ali na tua cara. E aí as pessoas chamam de sorte. Não é. Tá bem? É isso. Se você gostou, dá like, comenta, compartilha e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. É isso. Um beijo, abraço e até já.